Eric Smith, né? Crianças assassinas. Ok, vamos lá. Começou? Fala verdadeiro, fala verdadeira. Como você está? Olha só. Hoje é sexta-feira e, como de praxe, trago o quadro Sexta de Mistérios. É um quadro que eu abordo assuntos de assassinatos, serial killers, sequestros, assuntos de crimes que não teve solução, que a mídia tenta esconder, eu trago à tona. E hoje, como outras sextas-feiras, eu estou trazendo a série Crianças Assassinas. São crianças, como o próprio nome já diz, que cometeram alguns assassinatos. Fica no vídeo. Hoje vamos falar de Eric Smith, uma criança de 13 anos. Quem vos fala é Rick, e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, verdadeiramente. Eric Smith, na época do assassinato, ele tinha 13 anos. Eric Smith era uma criança solitária, gostava de sempre visitar os avós, sempre com abraços, beijos, carinhos. O avô disse que Eric era uma criança brincalhona, palhaça, e os faziam rir. A mãe de Eric, quando estava grávida dele, sofria de epilepsia, então ela começou a fazer uso de alguns medicamentos para tratar a epilepsia. Depois foi realizado alguns exames e foi comprovado que alguns desses medicamentos eram conhecidos por causar defeitos congênitos. Segundo Eric, ele era bastante reprimido pelo pai e pela sua irmã mais velha. Eric sofria constantemente bullying na escola pelos alunos mais velhos. Esses bullying eram referentes à sua aparência. Óculos fundo de garrafa, suas orelhas grandes e caídas, suas sardas, seus cabelos ruivos, e isso o afetava fortemente ao ponto de se tornar uma pessoa solitária, reclusa, não queria amizade com ninguém, queria ficar o tempo todo sozinho. Todos esses traços decorrem possivelmente dos remédios que sua mãe tomava quando estava grávida dele. O assassinato. Em 2 de agosto de 1993, Eric foi expulso de um acampamento de verão por mau comportamento. Ele pegou a sua bike e foi embora. No caminho, ele encontrou o pequeno Derek Robin, de apenas 4 anos de idade. A mãe de Derek o deixou ir sozinho para o acampamento de verão, algo que ela não costumava fazer, mas como era perto de sua casa, ela não viu nada demais. Esse acampamento de verão era apenas de um dia, onde as crianças iam pela manhã, brincavam, jogavam, cheio de jogos, brincadeiras lá, se divertiam, e depois retornavam para suas casas no final da tarde. Eric de bike encontrou o garotinho Derek no caminho para o acampamento e o atraiu para uma parte bem afastada do acampamento. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano e asfixia contribuinte. Lá, Eric o estrangulou com suas próprias mãos, bateu por diversas vezes uma enorme pedra na cabeça do garoto, despiu sua roupa, tirou sua roupa e o agrediu sexualmente com um pedaço de madeira, um pedaço de galho de uma árvore. A mãe de Derek foi ao acampamento verificar se o filho tinha chegado, preocupada em ter deixado ir sozinho. Foi então que o instrutor disse para a mãe que o pequeno Derek não havia nem chegado no acampamento. A mãe então contactou os policiais, que imediatamente foi em busca do pequeno Derek. E após 4 horas de investigação, o corpo do pequeno Derek foi encontrado, com o rosto totalmente desfigurado, enfim. E a mãe ficou totalmente desesperada. O caso de assassinato ganhou as manchetes nacionais, em grande parte devido à idade do assassino e da vítima, o assassino com 13 anos, a vítima apenas com 4 anos. 6 dias depois do crime, Eric em sua casa disse à sua mãe que foi ele que cometeu o assassinato, que foi ele que assassinou Derek. A mãe então foi à delegacia, foi aos policiais informar que foi o filho dela, Eric, que matou o pequeno Derek Robin. O julgamento, a condenação. Em 16 de agosto de 1994, após um ano, Eric foi condenado por assassinato em 2º grau e sentenciado à pena máxima então disponível para jovens assassinos, um mínimo de 9 anos à prisão perpétua. Eric foi mantido em instituição juvenil por 3 anos
e em seguida ele foi transferido para uma prisão para jovens adultos. Em 2001 ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Nova York. Enquanto estava na prisão, Eric escreveu uma carta em desculpa para a família do garotinho, e ele leu essa carta na televisão pública, em uma entrevista. E eu vou ler aqui, acompanhe comigo, verdadeiros. Eric disse, abre aspas, sei que minhas ações causaram uma perda terrível na família Robin, e por isso realmente sinto muito. Tentei pensar o máximo possível sobre o que Derek nunca experimentaria. Seu 16º aniversário, o 16º no caso seria pra gente aqui os 15 anos, para uma menina, e os 18 anos, que é para maior de idade para nós aqui homens. É o 16º aniversário deles. Natal, casa própria, formatura, ir para a faculdade, se casar, seu primeiro filho. Se eu pudesse voltar no tempo, trocaria de lugar com Derek e suportaria toda a dor que causei a ele. Significava que ele continuaria vivendo. Eu trocaria de lugar, mas não posso. Eric disse que não pode suportar a ideia de arame farpados, barras de aços, paredes, deixando ele preso o resto da vida. Ele também se desculpou com Derek Robin em entrevistas. Eric teve a liberdade condicional negada 10 vezes, desde 2002 a 2020. O Conselho de Liberdade Condicional concluiu que a libertação de Eric representaria um risco para a segurança pública e o bem-estar da comunidade. Em outubro desse ano, 2021, Eric será elegível para condicional novamente. O Conselho de Condicional, vai verificar se realmente ele tem condições de estar em liberdade ou não. Os pais de Derek disseram que estão aliviados porque o assassino do seu filho não vai sair da prisão. Eles disseram que lutaram mais do que nunca para se opor à libertação de Eric, temendo que ele pudesse sair. Eles acreditavam que essa libertação de Eric causaria mais transtorno, mais assassinatos para a comunidade. Eles acreditavam que Eric cometeria novamente outros assassinatos. Os pais de Derek deram ao Conselho de Condicional um vídeo que fizeram do filho alegre, brincando. Eles acreditam que isso também influenciou a decisão. O Conselho da Condicional também observou as muitas cartas que recebeu de pessoas da comunidade que se opunham à liberdade de Eric. A mãe de Derek disse que o assassinato do seu filho afetou a toda a comunidade. Ela disse que as crianças que viviam naquela área perdeu metade da sua infância e, consequentemente, também a inocência. A mãe de Derek disse que está muito aliviada e grata ao Conselho de Liberdade Condicional e às pessoas da comunidade que escreveram as cartas para o Conselho. Ela disse que amou essa atitude e que se sente segura com o Conselho e com a comunidade. A família de Derek disseram que vão continuar a lutar para mantê-lo na prisão. Se é a única coisa que podemos fazer por Derek, é o que faremos. Em sua audiência de liberdade condicional, em 2014, Eric, com 34 anos, disse que havia sido intimado por criança mais velha na escola, os constantes e proibido bullying, e também ele foi muito reprimido pelo seu pai e pela sua irmã mais velha. Eric confessou que descontou toda a sua raiva em Derek, então o matou. Diz Eric, abre aspas, eu joguei minha raiva e frustração nele, eu descontei em Derek e ele não merecia isso. Eric disse ao Conselho da Condicional e explicou que o que ele fez com Derek, essas emoções dele com Derek, não foi para Derek, e sim atribuída ao pai, à irmã mais velha e aos amigos do colégio que o perturbaram durante o ensino todo. Pois é, verdadeiros, o que você acha? Será que o Conselho vai dar essa liberdade condicional esse ano ainda, em outubro, para Eric? Eu fico por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçada e até o próximo vídeo, verdadeiros. Tchau!